26º domingo do tempo comum, ano A. Primeira leitura, Ezequiel 18, 25 a 28, Salmo 24. Segunda leitura, Filipenses 2, 1 a 11, Evangelho, Mateus 21, 28 a 32. Nota-se um grande salto textual, cerca de 45 versículos entre o Evangelho de domingo passado, Mateus 20, 1 a 16, e o que neste é proclamado. A favor do salto, porém, está o tema da vinha, a figura do patrão e do pai, símbolos de Deus. Os destinatários da fala são depreendidos pelo contexto precedente, Mateus 21, 23 a 27, pois Jesus se encontra no templo ensinando, e dele se aproximaram os sacerdotes e anciãos do povo. Esses destinatários podem ser comparados com os trabalhadores da primeira hora, que no final murmuraram por receberem a mesma paga. Então, estamos diante da réplica de Jesus, que continua fazendo perguntas aos seus interlocutores. Está em jogo a questão da autoridade de Jesus, bem como da reação à proposta de Deus nele manifestada. O caso apresentado por Jesus nos versículos 28 a 31a começa e termina com uma pergunta. Ambas se completam e têm a ver com o reconhecimento da autoridade do Pai, mas também tem a ver com o que se pode expressar por meio de um jogo de palavras. A desobediência obediente do primeiro filho e a obediência desobediente do segundo filho. Se percebe nesse jogo de palavras que não basta o discurso obediente e eloquente da fé, sem as obras que atestam a sua veracidade, pois não basta para entrar no reino dos céus dizer Senhor, Senhor, mas é preciso fazer a vontade do Pai que está nos céus, Mateus 7, 21. A intenção da fala de Jesus é levar os seus interlocutores, que representam a autoridade religiosa do seu povo, à reflexão e à avaliação sobre suas posturas e condutas em relação à vontade do Pai e do seu reinado através da obediência da fé. Sem isso, os que se consideram justos não conseguem ver o caminho de reconciliação aberto por Deus em Jesus Cristo para toda a humanidade. A resposta dada pelos interlocutores de Jesus não poderia ser mais óbvia e serve para se contrapor à negativa que deram no versículo 26 sobre a origem do batismo administrado por João. Não sabemos. Então, é exatamente a partir do óbvio da resposta, o primeiro, que Jesus os surpreende ao fazer uma revelação desconcertante. Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Estas duas categorias de pessoas viviam à margem da vida religiosa da época e eram muito hostilizadas pelos que se consideravam justos diante de Deus. É admissível pensar que na comunidade mateana, muitos dos discípulos e discípulas de Jesus tenham sido publicanos e prostitutas convertidos, razão pela qual Jesus foi acusado de sentar-se à mesa, isto é, ter comunhão com eles e elas. Mateus 11, 19. Jesus novamente voltou a falar de João Batista para os seus interlocutores, a fim de lhes mostrar a contradição das suas atitudes. Enquanto os sacerdotes e anciãos não acreditaram em João, publicanos e prostitutas acreditaram nele. Aqui se estabelece, no exemplo dado por Jesus, a relação entre o primeiro filho, que disse não ao pai, mas depois mudou de opinião e foi para a vinha, são os publicanos e as prostitutas. E o outro filho, que disse sim para o pai, mas depois não foi para a vinha, são os sacerdotes e os anciãos. A última fala de Jesus apela para o sinal que deveria ter sido reconhecido pelos seus interlocutores. A fé que os publicanos e prostitutas colocaram em João, reconhecendo que a sua vocação e missão vinham de Deus. Ao se abrirem para Deus pela pregação de João, essas pessoas encontraram um novo caminho religioso e de reconciliação,
pautado no amor e no perdão. Publicanos e prostitutas se sentiram acolhidos e isso os moveu ao arrependimento, ao abandono do pecado e lhes deu acesso ao reino de Deus. Assim, percebe-se que o diálogo de Jesus com os sacerdotes e os anciãos continua a crítica sobre a prática há muito em vigor e que já aparece denunciada em Ezequiel 18, 25 a 28. Deus, por causa da destruição de Jerusalém pelos babilônios e o consequente exílio, se tornou alvo de críticas pelo sofrimento dos que se consideravam justos. O profeta, diante disso, apelou para a responsabilidade pessoal das próprias escolhas, sem com isso negar o princípio da solidariedade social. Como profeta, anunciou a verdade da fé. Como sacerdote, mostrou o seu olhar voltado para a análise da conduta. Como teólogo, soube emitir um parecer pautado no conhecimento de Deus, que determina o comportamento condizente com a sua vontade salvífica. Como no Evangelho, duas posturas são contrapostas. O que se vive no presente é efeito do passado e se torna causa de situações no futuro. Quando um justo se desvia da justiça e do direito, não apenas compromete o seu destino, mas da inteira sociedade. O mesmo acontece quando um pecador se arrepende e volta para o caminho da justiça e do direito. Experimenta o retorno à vida, que igualmente tem reflexo sobre a vida dos demais. As atitudes dos sacerdotes e dos anciãos, que se consideravam justos, e as atitudes dos publicanos e prostitutas, considerados ímpios por aqueles, no confronto com a pregação de João Batista, exemplificam o sentido da profecia de Ezequiel 18, 25 a 28, e atestam que, de fato, a base é a mesma. Deus não tem prazer na morte do pecador, mas quer e espera que se converta e viva. Ezequiel 18, 23, 32, 33, 11. Esta iniciativa de Deus é que torna possível a conversão e por esta um novo começo. Arrependei-vos e vivereis. Coincide com o início da pregação de Jesus. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Isso vale até mesmo para quem se considera justo, mas não percebe que a sua justiça está causando a marginalização dos que considera pecadores e afastados da presença de Deus. Sem dúvida, a oração do salmista deve ser também a nossa oração cotidiana. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Versículos 4 e 5. Quem se deixa instruir por Deus, experimenta os critérios que confrontam a própria vida e dão a chance de mudar de vida. Esta oração se concretiza na aceitação da pregação de João Batista e de Jesus, através dos quais, pelo precursor e pelo seu Messias, Deus manifestou e continua manifestando a sua bondade, a sua compaixão e a sua misericórdia, tanto pelos que se consideram justos, como pelos que são considerados pecadores. Contudo, tanto para uns como para os outros, a base que concretiza isso é a humildade que Deus espera encontrar em cada pessoa. Sendo assim, se por um lado Ezequiel 18, 25 a 28 aponta para Mateus 21, 28 a 32, por outro lado, a fala de Paulo em Filipenses 2, 1 a 11, coloca tanto os dirigentes da comunidade como seus membros diante do exemplo por excelência de humildade, a kenosis do Filho de Deus, base para toda e qualquer forma de compreensão da igreja sobre si mesma, ser sinal do senhorio de Jesus Cristo, que por amor e obediência a Deus, despojou-se de si mesmo e de qualquer forma de privilégios humanos e divinos para se igualar a cada ser humano, a fim de resgatá-lo para a glória de Deus Pai. É na obediência do Filho que se aprende a ser obediente à vontade de Deus Pai. A lição que deriva da vida e do exemplo do Senhor Jesus é o critério
para se compreender a mudança que precisa acontecer em cada um de nós. Não se exaltar diante do próximo, procurando cultivar em tudo o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. É dessa forma que se aprende que a humildade não é sinônimo de ignorância e a sensibilidade pelas necessidades do próximo não é ingenuidade. São as posturas que se encontram em Jesus no seu diálogo com os sacerdotes e os anciãos, a fim de levá-los à compreensão de que ser sábio e justo é ser maduro no seu modo de sentir, de pensar, de falar e de agir. É assim que numa comunidade de fé, os discípulos e discípulas, sejam dirigentes ou dirigidos, podem viver e participar do senhorio de Jesus como presença de Deus e verdadeira ação libertadora de tudo que, em nome da religião, pode nos afastar do próximo, das suas necessidades e da possibilidade de perceber, de refletir e de aceitar a proposta do amor incondicional e salvífico de Deus por toda a humanidade. Um bom domingo no Senhor, um fraterno abraço, Padre Leonardo Agostini.